Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos novamente ao Projeto 7 do Zero. Na aula de hoje iremos abordar uma melhor formatação dos textos, criação de listas e inserção de links no HTML. Na aula anterior eu já tinha comentado sobre a tag H, que é a tag de título e cabeçalho dentro da tag body, e sobre a tag P de parágrafo. Só que uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar é sobre a ineficiência da tag P quando se trata de textos pré-formatados como um poema. Se tu for colocar um poema ou algum texto que já tenha quebra de linha, um formato já definido, como falar já pré-formatado, ele vai seguir numa mesma linha. Não importa o jeito que tu escreva, o jeito ou se tu só pegou e colou de um outro site, um poema, por exemplo. Tudo que tiver dentro da tag P vai estar em uma linha, em uma única linha. Tu pode separar em várias tags P, tipo uma tag P para a linha de cima, outra tag P para a linha de baixo, só que isso é muito ineficiente. Para a gente resolver esse problema, tem uma tag específica que a gente utiliza ao invés dessa tag P, que é a tag pré, PRE, que ela vai preservar a formatação do texto que vai ser inserido no documento. Tanto se tu copiar e colar de um outro site, tanto se tu mesmo escrever um texto separado, com quebra de linhas e formatado do jeito que tu quiser. Na imagem do lado não ficou muito bem aparente, mas eu fiz um outro slide só para ela. Eu fiz um exemplo utilizando um poema do Mário Quintana com as duas tags e o resultado entre elas. Primeiro aqui eu utilizei a tag P, eu só copiei o poema. E se tu for avaliar aqui, na visualização, todo o poema ficou em uma linha única, mesmo que tenha quebra de linhas aqui. Eu utilizei as duas tag BR só para dar esse espaçamento, né? Como eu já mostrei na última aula. E já com a tag pré, como eu preferi chamar, o texto tá aqui. O poema tá aqui, certinho, todo bonitinho, com a quebra de linha, assim como geralmente um poema é feito, né? E por que temos 4 tags, duas diferentes para cada, e é altamente recomendável utilizar apenas EM Strong? Porque, por exemplo, aqui na tabelinha que eu coloquei ao lado como referência, é utilizada a tag B para negrito, no caso boldface, e I para itálico, italics. Só que é altamente recomendável que se utilize as tags EM para itálico e Strong para negrito, com abertura e fechamento de tag para a parte que deseja alterar do texto. Para uma melhor experiência de acessibilidade para a experiência de usuários com deficiências visuais, é recomendável a utilização de Strong e EM, porque eles dão ênfase. Geralmente se utiliza negrito e itálico para dar ênfase em um texto ou uma frase importante do que tu está escrevendo. E ao utilizar essas tags, o navegador ele capta a informação de que aquilo que está escrito entre essas tags é importante, tem a sua relevância. E se utilizar só a tag B e a tag I, o navegador só vai entender que é só um itálico ou só um negrito, sendo que geralmente não, tu realmente utiliza o itálico e o negrito para dar ênfase em alguma coisa. E utilizar essas tags gera uma melhor classificação da sua página web pelos motores de busca devido à semântica, por estar utilizando muito bem a semântica. No HTML, nós temos 3 conceitos de lista, no caso 3 formas diferentes de criar uma lista. Nós temos a lista ordenada, que elas são indicadas pela tag OL e apresentam os itens inseridos em sequência. Tudo que tu for colocar ali vai ser criado em uma sequência automática, 1, 2, 3, infinito. A lista não ordenada, que é indicada pela tag UL, que apresenta os itens sem nenhuma ordem definida. Geralmente vai ficar aquela bolinha ali, mas tu pode utilizar o atributo type, que eu vou mostrar depois quando for fazer o código,
que tu pode mudar o que vai aparecer ali não ordenado. E para inserir valor nessas duas listas, a gente utiliza a tag li na mesma forma que a gente utiliza a tag de parágrafo, entre a abertura e o fechamento de cada lista. Dentro da tag OL, dentro da tag LU, para a gente inserir os nossos itens, a gente utiliza a tag LI entre a abertura e o fechamento das listas. E por fim nós temos a lista por definição, que é a mais diferente das três. Ela tem a sua própria particularidade. Ela é bem particular no caso. Que ela apresenta uma lista de termos e as suas descrições associadas. Ela é principalmente muito comum utilizar ela para criar um glossário. E ela é indicada pela tag DL. Para inserir os elementos também é um pouco diferente das outras duas listas. A gente utiliza a tag DT para definir o termo ou item que vai ser definido, e a tag DD para descrever ou definir esse item. Vai ficar mais ou menos assim como no slide. A gente vai ter o DT aqui, que seria a lista 1, que é o termo que a gente vai definir, e o DD, que seria o item 1, que vai descrever esse item. A inserção de links em um documento HTML ele vai servir tanto para acessar um documento HTML complementar criado por nós mesmos, como por exemplo aquelas seções de sobre nós e contato dos sites, ou só para referenciar um outro site que não vai ser seu. A gente utiliza a tag A com um atributo chamado de href, e dentro desse atributo vai ser inserida a URL do site ou do documento que vai ser vinculado, assim como a imagem apresentada ao lado, onde a URL aqui, www.semrush.com, está dentro do atributo href. É aqui onde vai ser inserida a URL, e entre a abertura e o fechamento da tag A, da tag de link, pode escrever qualquer coisa que vá referenciar essa URL. Se for um documento complementar, um documento HTML complementar, como aquelas seções sobre nós e contato, tu pode escrever sobre nós ou contato nessa abertura e fechamento. Caso seja uma referência a outro site que não é seu, como por exemplo uma matéria de jornal, uma matéria jornalística, tu pode escrever o nome da matéria ou pode escrever link para a matéria original. E seria mais ou menos isso a inserção de links. Agora vamos para o exercício prático da aula de hoje. Aplicar todos os conceitos que a gente viu, que é a criação... Vamos criar novamente um cabeçalho, um parágrafo, e dentro dessa nossa tag body, a gente vai colocar as listas e a inserção de link que nós aprendemos na aula. Vamos lá para o nosso querido VS Code e vamos começar a programar. Aqui estamos no nosso VS Code novamente. Vamos criar um novo arquivo. Vai ser exercício aula 2.html. Jamais esquecer do .html. E vamos iniciar a criação do documento. Um doctype, o head, o título, que eu vou chamar apenas de exercício 2. Nada muito elaborado dessa vez. Vamos abrir a tag body, a tag mais importante para a visualização do usuário. E eu vou criar uma lista de produtos. O nosso documento vai ser uma lista de produtos, onde vamos começar pelos produtos em falta. E aí eu já vou aplicar a tag de negrito para dar ênfase que os produtos estão em falta. E eu vou criar uma lista desordenada, porque não tem ordem em produtos que estão em falta, que não estão em estoque.
E aqui, entre esses produtos. Opa. Entre esses produtos nós temos a batata. Esse aqui que eu tô fazendo. Nós temos a maçã. Nós temos a cenoura. E só vamos dar uma olhadinha rápida como é que tá. Aqui o nosso H1, o nosso cabeçalho. O nosso primeiro parágrafo que dita os produtos que estão em falta, já com a aplicação da tag strong, da tag de negrito. Caso eu queira que todo o texto fique em negrito, não tem problema. Só coloco aqui na frente e já fica toda a frase, todo o texto em negrito. E como já falado anteriormente, a lista desordenada não tem nenhuma ordem aqui, vai ficar só essa bolinha. Porque não precisa ter alguma ordem nesse caso, nesse tipo de situação que eu tô trazendo nessa primeira parte. Agora vamos fazer uma lista ordenada, onde ela vai ser os produtos em maior estoque. Não sei se é o certo assim, né? Maior estoque. Mas são os produtos que estão em estoque que mais tem que mais tem em nossa casa. Que vai ser a pera. A gente mais tem pera em casa. A gente tem a carne. E a gente tem o leite. E agora vamos ver rapidinho como é que ficou. Ó. O maior, que foi o que eu coloquei entre a tag de itálico, já ficou em itálico, já deu ênfase para o maior. E a lista ordenada está aqui, com a respectiva ordenação. 1, 2, 3. Tu pode mudar essa ordenação digitando type aqui, e o VS Code já até fala. Se tu quer ordenar em romanos, tu só coloca em I. Se eu for colocar no quarto produto, esse aqui vai ser o teste. Nossa, escrevi teste todo errado. Ali, ó. Ele fica em romano maiúsculo. Se eu for colocar em minúsculo, em romano minúsculo, pode te ordenar por A, B, C e D. Nesse caso eu vou deixar o padrão, se tu não colocar nada, é 1. Mas vou deixar o 1 só pra bonito. Só pra mostrar que eu sei o type, sabe? Só pra dar aquele charme. E agora vamos para a lista mais diferente, que é a lista por definição. Vamos iniciar ela com DL. E vamos dar uma definição sobre a pera. Iniciando aqui. Já vou deixar aqui aberto para ver em tempo real. Vamos definir a pera. Qual que é a definição de pera? A pera é uma fruta. E ela vem da pereira. Aqui vem da pereira. Ó, vocês viram que aqui já ficou com uma definição, como se fosse um glossário? Vamos fazer a definição da carne agora, que é o produto que nós temos em estoque. Estoque não faz sentido com casa, que eu falei anteriormente, né? Mas enfim, vocês entendem. Espero que tenham entendido. E qual que é a definição da carne? A carne é o tecido muscular de animais que serve como alimento. Pronto, definimos a carne. Tá ali. Vamos definir um leite também, só pra ficar bonitinho, tudo 333. Leite. Vamos defini-lo. Leite é uma bebida. Uma bebida nutritiva. Nossa. Oriunda de vacas. Nossa, vacas. Tô péssimo na digitação. Ou de certas frutas e plantas. Também existe a leite de soja e outros derivados. E para terminar, vamos inserir um link. E esse link vai ser para a gente comprar os nossos produtos em falta. Eu vou referenciar o Carrefour. Ele tem um site, o Mercado Carrefour. Onde a gente vai escrever aqui, ó. Clique aqui para comprar. Vocês viram que já na hora
veio aparecer isso aqui já em azulzinho. Já veio esse link para apertar. Se a gente for apertar aqui, vai levar diretamente. Peraí, abriu aqui. Se a gente apertar aqui no link, vai levar diretamente para o mercado do Carrefour. E seria isso a aula de hoje. Muito obrigado por terem acompanhado. E vamos encerrar por aqui. A aula de hoje foi uma aula com mais conteúdo que a anterior. Mas também espero que tenha sido bastante compreensível. Por favor, se puderem deixar um comentário falando o que a gente pode melhorar durante as aulas, dando um feedback, falando se vocês entenderam, o que precisa melhorar. Se puderem deixar um like, se inscrever e principalmente se puderem... Nossa, agora eu acabei de perceber, encerrando aqui, que eu cometi o maior crime da história, que não foi ter aberto e fechado o HTML. Pelo amor de Deus, nunca façam isso. Nunca façam isso. E agora voltando pro encerramento, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com outras pessoas para que a gente possa divulgar de forma gratuita o nosso conhecimento e poder ajudar a quem tenha o interesse de criar o seu próprio site. E no final de cada aula, na descrição e no primeiro comentário fixado, a gente vai deixar uma listinha de exercícios para entender como é que foi a compreensão de vocês com as videoaulas e também um formulário para vocês darem a opinião de vocês sobre o que a gente pode acabar melhorando, não só pelos comentários, mas também vamos deixar esse formulário que a gente vai utilizar na nossa apresentação, no nosso projeto. É isso, muito obrigado, fiquem bem.